Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por este programa. Trata-se do programa Pão da Palavra, da liturgia diária da comunidade Católicos em Dublin, que tem por objetivo alimentar os irmãos na fé, cumprir aquela palavra do Senhor que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós pretendemos com este programa alimentar espiritualmente os irmãos com aquilo que existe de melhor, a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, que é capaz de nos fortalecer quando estamos fracos, de nos iluminar quando estamos em escuridão, que é uma palavra capaz de comunicar graça àqueles que se encontram em algum tipo de sofrimento ou de dor. Então, amados irmãos e irmãs, nós iremos, neste momento, iniciar o proceder com a proclamação do texto de hoje, da Palavra de Deus. Trata-se de João, capítulo 13, versos 21 e seguintes. Então vamos, nesse momento, proceder com a leitura. E antes de assim o fazer, vamos realizar uma pequena prece. Você pode rezar também na sua casa, para você que vai ouvir a palavra, também seja conduzido pelo Espírito. E eu que irei ministrar essa reflexão, possa também o ser, de modo a comunicar graça àqueles que irão nos ouvir. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa dizer amém também. Senhor, sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pão, um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu
imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Amados irmãos, amada irmã, nós estamos na sexta-feira, na terça-feira santa, e a leitura de hoje, vamos dizer assim, é uma antecipação da quinta-feira santa, né? Se trata, essa perícope é um relato daquilo que acontecerá na quinta-feira santa. Então a gente pode dizer que hoje na terça há uma antecipação daquele evento da quinta, que se trata da ceia do Senhor. Então nós estamos ouvindo uma cena, uma parte do relato da ceia do Senhor. E a primeira coisa que nós nos deparamos nessa perícope, a primeira afirmação que nós encontramos nela, é aquela que diz que exatamente assim: Jesus perturbou-se interiormente. Esta é a primeira afirmação que nós ouvimos no texto. Jesus perturbou-se interiormente. Então o texto inicia com essa afirmação. Eu gostaria de ver exatamente como está dito no texto da liturgia diária. A expressão perturbou-se interiormente é o texto que nós encontramos na Bíblia de Jerusalém. Mas no texto litúrgico, a expressão que ocorre é: ficou profundamente comovido. Então, o que é que está dito lá no grego? Né? Uma diferença, essas sutilezas, elas são importantes para podermos compreender melhor, porque é uma riqueza que nos faz ver sobre diversos ângulos uma mesma realidade. Então, enquanto que na Bíblia de Jerusalém nós encontramos a expressão perturbou-se interiormente, no texto litúrgico ouvimos ficou profundamente comovido. O termo grego, o verbo grego é o verbo tarasso, que quer dizer perturbar-se, criar confusão, ficar mexido por dentro, né? Acho que perturbar-se é uma palavra que diz bem. Jesus ficou perturbado, foi perturbado, porque o verbo está no passivo. Algo perturbou o coração do Senhor. E o texto diz: ficou perturbado no espírito. Então, algo perturbou o espírito de Jesus. O texto começa dizendo que tem algo que está mexendo com o Senhor, que tem algo que está, vamos dizer assim,
provocando uma espécie de angústia no coração do Senhor. Cria-se algo o incomoda. Acho que também aqui nós podemos dizer isso. Algo incomodava o coração do Senhor, o interior do Senhor, o Espírito do Senhor. E o que é que incomodava o Espírito do Senhor, o coração do Senhor? Em seguida ele diz o que é que o incomodava, o que é que o estava incomodando. O que? Ele anuncia: um de vós irá me trair. Um de vós irá me trair. Preste bem atenção nesta afirmação do Senhor. Eu, de certa forma, já antecipei isso na meditação domingo de Ramos. Mas aqui convém novamente retomar, porque é algo que a liturgia sugere, que a liturgia sublinha, não é? O que é que está aqui presente? Vamos, antes de explicar essa primeira frase do Evangelho, vamos dar uma outra informação. Este relato aqui da ceia faz parte de um relato ainda maior. É uma unidade narrativa que pertence a uma unidade ainda maior. Qual é? O do relato da paixão. Quando nós estudamos exegeticamente a Escritura, quando nós fazemos uma análise, o termo técnico utilizado é uma análise diacrônica, quando nós começamos a estudar os evangelhos e vemos como os evangelhos foram escritos, o dado curioso é que a primeira parte do evangelho a ser escrita é exatamente o relato da paixão. É como se nós disséssemos que o relato da paixão é o miolo do evangelho. É a parte mais importante do evangelho. A gente poderia pensar que a primeira coisa que tem sido escrita deve ter sido o relato da anunciação do anjo, porque cronologicamente foi isso que aconteceu. Não. O evangelho não começa a ser escrito pela infância de Jesus, mas pela paixão de Jesus. E esse relato da paixão é constituído de diversas cenas, de diversos momentos, né? Nós temos a primeira cena, que é exatamente a da ceia do Senhor. A segunda cena, a do Getsêmani. Depois nós temos a cena, o momento em que Jesus é levado para a casa de Caifás, né? O sumo sacerdote. Depois Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos. Em seguida nós vemos Jesus, aí é bem breve, uma descrição breve, Jesus é levado para ser açoitado, a flagelação do Senhor. Depois nós vemos o próprio momento da Via Crucis, Jesus que carrega a cruz. Em seguida, no Gólgota, o Senhor é crucificado, aquele momento da crucifixão do Senhor. O momento que Jesus é levantado na cruz e em seguida a sepultura. O que é que faz de todas essas cenas, 9 ou 10 cenas, 10 imagens diferentes, o que é que faz de todas essas cenas uma unidade narrativa? O que é que em cada um desses momentos, o que é que cada um desses momentos tem em comum um com o outro? Muito simples. Uma palavra só resume todos esses momentos: paixão. Que aqui paixão não diz respeito àquele sentimento presente nos romances. Paixão é uma palavra de origem grega, pathos, que quer dizer sofrer, padecer. Em cada cena dessas, Jesus está sofrendo. Em cada momento desses, Jesus está sofrendo. Sofrimento psicológico. Às vezes alguém diz assim: ah, mas isso é só psicológico, isso não é nada, isso é... Não é.
o sofrimento e a dor psicológica é uma realidade. A gente sofre no corpo, mas a gente sofre na alma também. E Jesus sofreu psicologicamente, por exemplo, no Getsemane, Jesus ficou tão angustiado, um sofrimento psicológico de tal maneira que ele transpirou sangue. Ali tinha dor. O sofrimento de passar por calúnias, não é? Ali diante do Sinédrio, na casa de Caifás, Jesus é caluniado. Calúnia, quando a gente é caluniado, quem já foi caluniado sabe quão doloroso é ser submetido à calúnia, à mentira. Quando alguém diz que você fez uma coisa que você não fez, não é? Ser caluniado, ser difamado. Pois bem, isso dói, com certeza. Mas também ser ridicularizado, né? Os soldados ridicularizam Jesus, fazem chacota. Ninguém gosta que seu nome ou ver a sua vida servir de chacota, servir de riso para as pessoas. Jesus passou por isso. Mas também Jesus passou por um sofrimento físico, sofrimento de estar ali e ser flagelado. A flagelação de Jesus foi algo tremendo. A lei judaica dizia que não se podia receber mais do que 40 chicotadas. Só que eu tenho que saber que uma chicotada com um flagro romano, o flagro romano era o instrumento de flagelação. O flagro romano existia 3 pontas. Em cada ponta existia uma espécie de halteres, de modo que cada chicotada poderia deixar em cada pessoa pelo menos 12 sinais. 12 sinais. Catarina Emmerich diz que não eram halteres, na sua visão mística, diz que existiam como ganchos que arrancavam a carne. Então, a flagelação de Jesus foi algo tremendo. O Senhor poderia ter morrido já ali com a flagelação a qual ele foi submetido. Ele estava tão fraco que não conseguia carregar a própria cruz. Já pela flagelação, os soldados pediram que Cirineu ajudasse Jesus, porque a flagelação foi algo tão exaustivo que o Senhor não tinha mais condições de carregar a cruz. Mas também a dor do Senhor de levar aquele madeiro. Quando nós fazemos a Via Sacra, nós dizemos que o Senhor caiu 3 vezes. Ele deve ter caído muitas outras vezes, enfraquecido com o peso do patíbulo. Mas os pregos na mão do Senhor, a coroa de espinho em sua cabeça e a própria agonia de Jesus na cruz. Jesus, ele sofreu. Eu estou me demorando nessa explicação sobre o sofrimento, porque na Semana Santa é preciso que nós meditemos sobre o preço que o Senhor pagou, quanto o Senhor sofreu pela nossa redenção, pela nossa salvação. Nós precisamos realizar minimamente quanto sofreu o nosso Salvador, quanto Ele pagou pela sua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação. O alto preço pago pelo nosso Redentor. Amados irmãos e irmãs, mas nós gostaríamos aqui de mostrar que hoje, especialmente, com este relato, com estas colocações, a liturgia apresenta, amados irmãos e irmãs, um sofrimento bem particular. E eu não diria só particular, um sofrimento atual do Senhor. O texto bíblico nos diz que Jesus perturbou-se e que aquilo que perturbou o coração do Senhor foi
exatamente o fato e a certeza de que ele seria traído. Irmãos, toda dor maltrata, mas a dor da traição transpassa o corpo e a mente e desestrutura a alma. E com Jesus não é diferente. Qualquer pessoa que em alguma área da sua vida tenha sido traído, tenha experimentado a dor da traição, sabe que é como se a terra fosse tirada dos pés. Imagine se a gente procurasse terra para os nossos pés e não encontrássemos. Mas se nós procurássemos onde sustentar a nossa alma, o nosso espírito, e não encontrássemos onde repousar. O texto diz que o discípulo amado repousou sobre o peito do Senhor. Mas o Senhor, na traição, não tem onde repousar a cabeça, o espírito. Isso perturbou o Senhor. A pergunta é: quem foi esse traidor? Nós sabemos quem foi o traidor. Judas, o traidor. É interessante que a Bíblia o tempo todo vai adjetivar a Judas como o traidor. Amados irmãos e irmãs, nós também somos discípulos de Jesus. E oxalá a nós não seja atribuído este adjetivo, o traidor. Que nós também não mereçamos, não façamos por merecer esse adjetivo de traidores do Senhor. Que tipo de traidor é Judas? Eu, pensando sobre isso, fiquei abismado que Judas, ao trair a Jesus, estava traindo a si mesmo. Por quê? Porque um dado exegético simples, o nome Judas é uma tradução da palavra hebraica, uma helenização da palavra hebraica Yehudá, que quer dizer louvado por Deus, apreciado por Deus. E amados irmãos, tudo o que a traição não é algo louvável, é algo do qual se possa falar bem. Tudo que uma traição não é algo elogiável. Se existe algo feio, se existe algo reprovável, é a traição. Seja em que área for da vida, nas relações de amizades, no trabalho e, sobretudo, uma traição espiritual. Pois bem, Judas, quando trai a Jesus, trai a si mesmo, a sua verdade. A verdade do seu nome, a verdade da sua existência. Então, irmãos, os nossos pecados traem a Jesus. Não pensemos que o pecado é a nossa verdade. Não. O pecado é a nossa mentira. Quando traímos ao Senhor com nossa infidelidade, quando traímos o Senhor com os nossos deslizes, com nossas pequenas ou grandes infidelidades, nós traímos a nossa verdade. O pecado não é minha verdade. O pecado, a palavra pecado, hamartia, quer dizer errar o alvo. É exatamente fazer aquilo para o qual eu não fui feito para fazer. As pessoas costumam dizer que pecar é humano. Não, pecar não é humano. Pecar é desumano. Porque quanto mais eu peco, menos humano eu fico. Eu me desumanizo. Amados,
E por que Judas traiu Jesus? A Bíblia nos diz que ele traiu por 30 moedas de prata. É verdade que alguns exegetas, alguns teóricos da conspiração, aqueles que não têm uma visão muito ortodoxa, costumam dizer que Judas traiu porque estava destinado a trair. Tem até um evangelho gnóstico que apresenta Judas como o único que entendeu Jesus, não é? E apresenta uma nova versão, como se Judas fosse o único elogiável ali. Não. Traição não é algo elogiável. Judas traiu não porque ele foi destinado para a traição. Lá no Evangelho de Lucas diz: Judas, o que se tornou traidor. Não está escrito nas estrelas, no destino, em nenhum lugar que nós somos destinados ao pecado, tampouco o pecado da traição. Judas traiu Jesus porque ele escolheu trair o Senhor. Foi uma decisão, foi uma escolha. Uma escolha fruto da sua vontade corrompida, da sua vontade marcada, da sua condição marcada pelo pecado original, mas sempre fruto de sua liberdade. Nunca uma destinação do Senhor. Amados irmãos e irmãs, depois, quando nós vemos o texto bíblico, o texto nos dá algumas dicas. Judas traiu ao Senhor por causa do seu amor ao dinheiro. Há tantos irmãos em nossos dias que traem o Senhor, que vendem sua consciência de cristãos por causa de dinheiro, como se isso fosse a coisa mais importante. Não, irmãos, em hipótese alguma. Dinheiro não deve nos comprar. Dinheiro não deve nos comprar porque nossa alma já foi comprada com um alto preço, o sangue do nosso Salvador. Amados irmãos e irmãs, porque Judas traiu o Senhor por causa do seu amor ao dinheiro. 30 moedas. Amados irmãos e irmãs, o traidor, em qualquer história, nos romances, na vida, ou melhor, o traído, em qualquer história, a pessoa que é traída, ela é sempre a última a saber. O traído, o marido traído é sempre o último a saber, o pai traído é sempre o último a saber o que é que está fazendo o seu filho, traído na sua confiança pelos filhos. O traído é sempre o último. Com Jesus é diferente. Jesus sabia e ele diz que vai ser traído. Interessante que no Evangelho de Mateus, no relato da paixão de Mateus, ali aparece uma pergunta. Todos começam a se questionar. Serei eu, Senhor? Serei eu? E diz o texto que cada um dos discípulos fez a mesma pergunta. Serei eu? Essa pergunta, no texto evangélico, tem um caráter retórico. Ela sugere que cada um de nós, cada um dos ouvintes da palavra, também se questione. E não se questionem sobre ontem, mas sobre hoje. Serei eu também um traidor de Jesus? Não estarei eu também traindo o meu Salvador? Não serei eu um daqueles que vende o Senhor? E quando é que nós traímos a Jesus, irmãos? São tantas as circunstâncias da vida em que nós nos pegamos traindo ao Senhor. Traímos ao Senhor pelas nossas infidelidades. Traímos ao Senhor por causa dos nossos pecados, não é? Aqui eu queria dizer, o marido que trai a sua esposa, não trai apenas a sua esposa e os seus filhos, trai ao seu Senhor, ao seu Salvador. Uma traição no casamento é uma traição a Jesus. Essas coisas precisam ser ditas.
Um sacerdote que é infiel no seu celibato, na sua vida sacerdotal, não trai apenas a igreja e a sua comunidade, trai ao Senhor. Todos os pecados sacerdotais são uma traição a Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim, vejam, há tantos padres que fazem coisas horríveis, ou bispos. Irmãos, se eu como padre cometo esse pecado, se eu vier a cometer, eu estou traindo a igreja e traindo ao meu Senhor, a Jesus Cristo. Nós traímos a Jesus, nós traímos ao Senhor quando mentimos, como somos mentirosos, quando somos caluniadores. São pequenas traições, mas são traições. Quando vivemos uma vida diferente daquela do Evangelho, quando somos cristãos nominais, mas não cristãos autênticos, essa é uma traição ao Senhor. Quando não lutamos para viver uma vida autenticamente cristã, essa é uma traição a Jesus. Amados irmãos e irmãs, não nos enganemos. Eu lembrava que no interior do Nordeste, eu não falo de outros lugares porque não conheço, mas no interior do Nordeste, na Sexta-feira Santa, já na quinta, mas na sexta-feira, há uma tradição de malhar o Judas. Se faz um boneco e sai nas ruas malhando o Judas. Em vez de bater no Judas, nós devíamos bater no peito e dizer: sim, Senhor, muitas vezes eu tenho te traído. E eu tenho te submetido e tenho perturbado teu coração com minhas traições. Como está dito no Evangelho de hoje, Jesus perturbou-se interiormente. Eu tenho perturbado ao Senhor com minhas traições, com minhas infidelidades, com minha vida que não corresponde ao Evangelho. É preciso se deparar com essa verdade. É preciso entrar na Semana Santa e estar nela me perguntando quantas vezes eu traí ao meu Senhor. Traí ao Senhor porque não coloquei em primeiro lugar. Deixei de ir à missa. Deixei de ir à missa para ir a uma festa, para ir para deixei de participar da Semana Santa para fazer um passeio. E hoje eu desejaria tanto ir celebrar e não posso. Mas eu não me esqueço que, quem sabe, na última Páscoa, eu deixei de participar do Tríduo Pascal para ir fazer um passeio. Fazer da Semana Santa o Holidays, feriado, e não dia santo. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de encerrar esta meditação dizendo uma coisa que nós não nos damos conta. Mas o Evangelho começa dizendo que alguém irá traí-lo. Jesus diz que se perturba porque alguém irá traí-lo. E nós dizemos, é claro, sim, nós sabemos. Judas Iscariotes, o Senhor já disse, eu já estou cansado de ouvir o Senhor falar isso. Não, mas preste bem atenção. Se você pegar essa perícope, na verdade, aparecem ali dois traidores. No começo, Judas, é verdade, mas no final, Jesus também anuncia um outro traidor. Quem é? Pedro. Nós temos ali duas faces de uma mesma moeda. A traição de Judas e a traição de Pedro. Jesus anuncia também aquela. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Bom, eu darei em primeiro lugar uma diferença psicológica. Vamos dizer, às vezes a gente erra pela própria condição humana, pela fraqueza humana, e outra é um problema de caráter, né? É como se eu dissesse: Judas, aqui está se mostrando um mau caráter. Veja as críticas de ontem. Alguém preocupado
com os pobres, quando a Bíblia diz que ele estava apenas preocupado em roubar, uma ganância pelo dinheiro. E Pedro não, Pedro tinha o desejo real de servir e de amar ao Senhor, mas pela sua fraqueza o traiu. Um é um problema de caráter, o outro é a condição humana, da fraqueza humana. E aí, irmãos, vamos ser sinceros, nós somos fracos. Nós somos fracos e aí nós podemos entender Pedro. Ele não tinha intenção de trair a Jesus. Sinceramente, ele queria ser fiel ao Senhor, mas era fraco, humanamente fraco. Pois bem, aqui está a diferença entre Judas e Pedro. A traição de Judas é um problema de caráter. Ele traiu o Senhor e não tinha a intenção de ser fiel. Pedro traiu, mas tinha a intenção de ser fiel. Por fim, nós podemos assim colocar uma diferença grande entre Pedro e Judas. Lá no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, Pedro chorou quando se deu conta de que tinha traído o Senhor. Chorou arrependido, mas não se desesperou. Judas se deu conta quando recebeu as moedas e se desesperou, ou seja, não confiou na misericórdia do Senhor, não confiou na bondade do Senhor, não confiou no fato de que, não acreditou no fato de que, por maior que seja o meu pecado, ele nunca será maior do que a bondade, a grandeza da misericórdia de Deus. O meu pecado nunca será maior do que o sacrifício de Cristo. Não existe pecado que eu possa cometer que seja maior, mais forte, mais poderoso do que Jesus crucificado, de que a misericórdia do Senhor na cruz. Por isso, amado irmão, amada irmã, pensemos nisso, reflitamos sobre isso. O maior pecado de Judas não foi ter traído Jesus, foi não ter confiado no poder do sacrifício de Jesus. Irmãos, há pessoas que sinceramente se dão conta do seu pecado, mas elas focam tanto no seu pecado que se esquecem que mais poderoso que o seu erro é o sacrifício de Cristo. Aí é uma diferença entre consciência da culpa e sentimento de culpa. Há pessoas que ficam escravos da culpa. O sentimento de culpa, não, a consciência da culpa. Eu tenho consciência da minha culpa, mas eu também tenho consciência do poder salvífico do sacrifício do Senhor. Por isso, amado irmão, amada irmã, eu gostaria já de me encaminhar para o fim dessa reflexão, dizendo uma última, e essa já é a última palavra, eu sei que eu não tenho um dom da síntese, eu sei disso, mas peço que vocês tenham paciência para ouvir essa última explicação. O texto nos diz, lá em João, capítulo 13, versos 38, que Jesus disse a Pedro: darás a tua vida por mim, em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Por que que o galo aparece aqui nessa história? Isso aqui é um dado exegético curioso. Não sei se todo mundo se dá conta, para a gente às vezes é difícil entender isso, porque nós nascemos já em plena modernidade, né? Talvez os que estão me ouvindo, nenhum deles tenha morado num sítio, no interior, talvez sim. Mas quando as pessoas não tinham acesso à tecnologia, não tinham relógios, não tinha nenhum rádio, não tinha, ou estão desprovidos desses recursos tecnológicos, como é que as pessoas sabiam, acordavam no meio da noite e sabiam que o dia estava por chegar? A escuridão da meia-noite é igual à escuridão de 3 da manhã. Como saber se o dia já está chegando? Muito bem, o recurso que o povo antigo tinha
era o galo. O galo era o despertador da antiguidade. O galo sabia diferenciar entre o dia e a noite, entre a escuridão e a claridade. Irmãos, acontece que muitos de nós não sabem diferenciar a verdade da mentira, a escuridão do dia, o certo do errado. Deus deu inteligência ao galo para saber diferenciar o dia da noite, a madrugada da aurora. E nós não sabemos diferenciar o certo do errado, o legítimo do ilegítimo. Eu queria encerrar esta meditação dizendo, irmãos, é verdade, nós devemos saber discernir nossas traições das nossas nossa fidelidade ao Senhor. E nos dá conta que muitas vezes, como Pedro, eu espero que como Pedro, não como Judas, nós traímos o Senhor. Nós somos a causa pela qual o Senhor se perturba ainda hoje interiormente com as nossas infidelidades. Mas eu queria te dizer, irmão, encerrar essa palavra com aquele texto de São Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, que disse: essa palavra é fiel e verdadeira. Se com Cristo sofremos, com Cristo viveremos. Se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Se o renegarmos, ele também nos renegará. Mas se lhe formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amado, Deus é fiel. Eu e você, como Pedro, muitas vezes traímos o Senhor, mas não devemos desesperar, porque o Senhor é fiel. Ele permanecerá fiel a mim e a você. Queremos encerrar este programa, esta meditação, exatamente pedindo ao Senhor, que é fiel, que nos dê o dom e a graça da fidelidade. O dom e a graça da fidelidade. Vamos rezar neste sentido, amado. És fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Diga, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amados, confiemos na fidelidade do Senhor. O Senhor que foi fiel no passado é fiel no presente. Nós, muitas vezes, temos sido infiéis ao nosso Deus, ao nosso Salvador, com nossos pecados e nossas infidelidades. Que essa Semana Santa nos dê a graça de receber um espírito de fidelidade da parte do Senhor, da parte de Jesus, e podermos dizer: Senhor, eu quero te ser fiel. Eu errei, eu pequei, mas eu quero a graça da fidelidade. Vamos nesse momento fazer a nossa oração final. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. E levai-me para junto de vós, para que vos louve com todos os santos, pelos séculos dos séculos. Digam amém. Peçamos a graça da fidelidade também da Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lhe dar agora a bênção e você pode dizer amém após cada exortação. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Diga amém. Volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Diga amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, e os irmãos da comunidade católicos em Dublin estão convidados especialmente para rezar o texto conosco hoje, terça-feira. Também os demais irmãos são convidados a nos acompanhar pela nossa página no Facebook, Católicos em Dublin. Que Deus nos abençoe, um dia abençoado, que você possa dizer amém. Amém, eu lutarei, eu trabalharei para ser fiel ao Senhor. É esse o meu objetivo, esse é o objetivo nessa Semana Santa. Eu desejo mais e mais ser fiel a Jesus. Diga, eu quero fidelidade, Senhor. Fidelidade a Ti, a Tu que fostes fiel até a morte e morte de cruz. Eu também quero ser fiel. Diga com seus lábios, diga no seu coração, Senhor, dá-me a graça da fidelidade. Dá-me a graça da fidelidade. Um dia abençoado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.